Tottenham e Borussia disputam o Meia Gerson. 6 clubes da Série A, além de Flamengo, já iniciaram treinos presenciais. Em eleição da rádio La Rede, o goleiro Diego Alves está entre os 50 melhores goleiros da história. Flamengo anuncia a primeira medida para sócios torcedores durante pandemia. E Luiz Penido vai falar qual o melhor Flamengo da história e colocou o Jorge Jesus como o maior treinador de todos os tempos do Mengão. Essas e outras você acompanha a partir de agora no seu canal Raflamelo. Galera do canal Raflamelo, estamos de volta para mais um vídeo. Vocês já sabem, colhe esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. E claro, segue aí as redes sociais do canal Raflamelo. Tem muita informação nesse vídeo. Você que perdeu a live com o Luiz Penido, nós vamos colocar aí nos próximos vídeos pílulas dessa live fantástica com o maior narrador do país. Vem comigo, porque tem muita informação. A gente começa falando dessa eleição feita pela rádio La Rede. É uma rádio da Guatemala, tem muitos seguidores nas redes sociais. E a rádio fez uma enquete, uma eleição dos 50 maiores goleiros da história. E o Diego Alves aparece nela. O paredão Diego Alves foi citado na eleição entre os 50 melhores goleiros da história do futebol. Outros brasileiros na lista, o goleiro Alisson, Dida, Tafarel, Rogério Ceni e Júlio César. Merecidamente, o Diego Alves, que tem uma história no futebol, disputou muitos jogos pelo Campeonato Espanhol, pegou muito pênalti, tem muitas conquistas e entrou aí para a história do Flamengo. O Flamengo anunciou a primeira medida para sócios torcedores durante a quarentena. Muitos sócios reclamavam que o clube não se mexia. Vamos às medidas. Quem renovar o contrato nos próximos meses receberá uma mensalidade grátis e upgrade do plano. Quem for o mais paixão, que é o plano mais top, vai receber uma camisa de jogo, já que não tem como fazer upgrade, porque é o plano mais top. Mas os outros planos abaixo do mais paixão vão receber aí um mês grátis. Rafla, e quem já fez a renovação antes dessa medida anunciada pelo Flamengo? Vai receber o mês grátis mesmo assim. É automático. O clube informou através das suas redes sociais. O Borussia Dortmund retomou o diálogo com o staff do Meia Gerson. Só lembrando que o empresário do jogador é o próprio pai de seu Marcão e também o pai do Neymar, o Neymar pai. O Borussia Dortmund tinha congelado as conversas e retomou a negociação com o staff do jogador. Quero lembrar que não chegou nada oficial para o clube de regatas do Flamengo. E o Tottenham da Inglaterra continua conversando com o staff. O staff do jogador mantém conversas com o time inglês, que estaria disposto a desembolsar 18 milhões de euros, cerca de 104 milhões de reais na cotação atual, para contratar o brasileiro na próxima janela. Bom, Borussia conversa com o staff, o Tottenham também. Eu já adianto aqui para o torcedor rubro-negro, desde que o Neymar pai está trabalhando em conjunto com o seu Marcão, pai do Gerson, muitos clubes da Europa, Borussia, Tottenham, começaram a conversar, demonstrar interesse. Vou repetir, nada chegou de oficial para o Flamengo. Mas, curiosamente, depois que o Neymar pai entrou na parada, parece que estão oferecendo o Gerson para todos os clubes. O que eu tenho para trazer para o torcedor rubro-negro? 104 milhões de reais. Por esse valor, o Flamengo nem abre conversas. Então, tem que aumentar um pouquinho esse valor. 104 milhões de reais não dá nem para iniciar um diálogo para uma possível venda do Meia Gerson. Pode ficar tranquilo, torcedor rubro-negro, estamos aqui para esclarecer e o próprio jogador está com a cabeça no Flamengo, quer conquistar mais títulos, mira a seleção brasileira e tem um sonho de conquistar a Copa do Mundo. Acredito que aqui no Flamengo ele tem mais chances do que na Alemanha ou até mesmo no Tottenham. 6 clubes da Série A já iniciaram treinos presenciais.
Além do Flamengo, Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, Coritiba e Bragantino. E a gente encerra esse vídeo com a participação do Luiz Penido aqui ontem no canal, numa live sensacional. Ele falou sobre vários assuntos e hoje nós vamos destacar aqui a melhor Seleflá, né, os melhores jogadores do Flamengo, se o Penido pudesse escolher. Eu até tentei fazer uma comparação com 2019, 2020 e a seleção que o Flamengo teve na década de 80. É claro que não dá para comparar, são épocas diferentes, o futebol era diferente naquela época, mas o Penido colocou aí os melhores, alguns jogadores dessa temporada, outros da década de 80. E aí, qual a melhor Seleflá? E ele falou que o Jorge Jesus é o melhor treinador da história do Clube de Regatas do Flamengo. Vamos ouvir então o melhor narrador do Brasil. Ele, o garotão da galera, Luiz Penido. Então o melhor Flamengo do Penido eu vou colocar aqui, hein? Raul no gol, Leandro na lateral direita, a dupla de zaga, Mari, Rodrigo Caio, lateral esquerda, Júnior. E aí no meio-campo nós temos Andrade, Adílio, Zico. Na frente nós temos Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Gabigol. Não ficou ruim não, Penido. Ficou interessante essa Seleflá, hein? É um timaço, né? É um timaço. Agora, qualquer dos dois times é maravilhoso. Só que o time que tem o Zico é melhor. Óbvio. É verdade. Porque desequilibra, né? É igual você quando vai fazer a seleção brasileira. Você pode fazer a seleção brasileira de todos os tempos. No momento em que tiver na seleção Garrincha e Pelé, ele é melhor que qualquer outra. Porque eles jogaram, não sei, 97 vezes, sei lá quantas, não me lembro de cabeça quantas. Nunca perdeu um jogo. O Brasil jamais perdeu um jogo com Pelé e Garrincha em campo. Nem nos amistosos, nos combinados que foram feitos, com Pelé e Garrincha em campo, jamais o time perdeu. Jogaram com a camisa do Santos, jogaram com a camisa do Botafogo, ganharam. Jogaram com a camisa de um time do Norte lá num jogo beneficente, ganharam. E jogaram contra a seleção da Argentina, titular, ganharam. E é o seguinte, sabe, onde tiver o Pelé, Garrincha, onde tiver o Zico, você não pode comparar. Então, essa geração, agora de 2009, eu tenho enorme gratidão pela alegria que nos deu e tem nos dado, e vai ainda dar muitas alegrias. Esse ano já ganhou 3 títulos, e vai ganhar mais o Carioca agora. Quem seria o técnico dessa Seleflá? Tem dúvida, não? Jesus, não, Carpegiani... O Jorge Jesus... Não, Carpegiani vai ter que pedir licença ao Jorge Jesus. Bota o pé aqui que eu vou amarrar sua chuteira. Isso porque o Carpegiani é muito bom. Como jogador, ele foi um monstro. Como técnico, ele não chegou a ser... O Cláudio Coutinho, por exemplo, foi muito mais técnico que o Carpegiani. Estrategista, mais estudioso, conhecia mais. Por exemplo, o Carpegiani é ruim, pelo amor de Deus. Inclusive, eu adoro ele como pessoa, como jogador irretocável. Quisera eu que ele ainda estivesse jogando. Jogava pra cacete, vi jogar, monstro jogando bola, o Carpegiani. Mas o Jorge Jesus, ele não só é melhor do que ele é o melhor que todos, em todos os tempos. Para mim, é o maior técnico da história do Flamengo em todos os tempos. Olha, você já respondeu então a minha pergunta. Cravou, Luiz Penido, Jorge Jesus é o maior treinador da história do Flamengo. Eu até ia te fazer essa pergunta porque eu tinha uma dúvida, porque além de ter sido um grande treinador, o Cláudio Coutinho era seu amigo, e ele fez a história do Flamengo. Né? Meu amigo pessoal, de convívio. Eu cobri o Botafogo para a Rádio Globo, era setorista no início lá da carreira. Quando ele começou, lembram-se que em 70, na Seleção Mágica do Brasil, a maior seleção brasileira de todos os tempos, que foi a seleção de 70, o Cláudio Coutinho era da comissão técnica. Por quê? Porque o Zagallo era o técnico do Botafogo e o Cláudio Coutinho era o preparador físico do Botafogo. Como eu cobria o Botafogo para a Rádio Globo, eu ia todo santo dia a General Severiano, então eu conversava com o Coutinho todo dia, todo santo dia, eu conversava muito com ele, porque ele era um gênio, ele era um cara de uma cultura muito acima da média, mas muito acima da média. E aí, quando o Zagallo foi para a seleção, o Zagallo levou o Coutinho. Eu estou falando já era tricampeão do mundo. Mas ele ainda era preparador físico do Botafogo. Era ele e o Admilton Tirol, os dois preparadores, que tinham sido tricampeões com o Zagallo, que era o técnico do Botafogo.
era a comissão técnica do Botafogo no Tri. E eu cobri o Botafogo, eu convivia muito com ele. Muito, muito, muito mesmo. Todo santo dia. Fiz amizade com ele, fiquei muito amigo dele, da família. E aí, quando o Coutinho vai para o Flamengo e explode, a amizade continuou. Ele apenas deixou de ser um preparador físico a mais, embora consagrado, mas era um preparador físico a mais, top, mas um preparador físico, passou a ser um técnico giga, mega, giga. Pô, assumiu uma proporção fantástica. E, ó, lógico que ele era meu amigo, continuou sendo meu amigo. Mas eu tenho que ser sincero, eu não posso achar uma coisa e falar outra. Eu reconheço que com toda a competência do Coutinho, que não era pouca, ele é um gênio. Mas o Jorge Jesus é o maior treinador que o Flamengo já teve em todos os tempos. Aí, sensacional essa resenha com o Penido. Você que ainda não viu, tá lá, nossa última live com o garotão da galera. Nos próximos vídeos, vamos colocar aqui pílulas dessa live. Grande abraço a todos, saudações rubro-negras. Isso aqui é Rafa Lamelo.